Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Seara Fraterna, a nossa página de abertura, para dar início a essa noite de estudos. Ela está nesse livrinho, Coragem, capítulo 10, Nossa Casa. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único, adequando a nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fronte das criaturas, enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo, disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes, e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. E essa mensagem é trazida pelo benfeitor Emmanuel. Nós vamos pedir, então, que Jesus possa intuir, inspirar esse nosso irmão que vai trazer o estudo dessa noite, muitas reflexões pertinentes, tão necessárias a esse nosso coração que vive na Terra momentos de muitas transformações. André Bueno vai falar do Brasil, pátria do Evangelho. Seja com você então, André, Jesus te abençoe e abençoe a todos nós aqui, que vamos receber o bálsamo de tuas reflexões. Muito obrigada a todos e até a próxima sexta-feira. Boa noite, gente. Eu sou o André Bueno. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje para a gente fazer o nosso pequeno estudo espírita de hoje, né? Com um tema bastante interessante e muito, mas muito importante para os dias de hoje, que é a busca da paz, a pacificação. Gente, porque a gente passa a vida toda procurando paz, querendo paz, né? A gente muitas vezes brinca, né? Eu não tenho paz nessa vida, tá tudo uma bagunça, onde é que eu posso encontrar um pouco de sossego? A gente faz, ainda mais nesses tempos de hoje, que está tudo tão complicado por conta da pandemia, de todos os tipos de pressão que nós estamos sofrendo no âmbito social, político, econômico, a busca da paz e principalmente da pacificação, a extensão ativa, o movimento de buscar a paz e de promover a paz, são dois elementos cruciais na nossa existência, que nós ansiamos bastante, mas que nós temos tido uma dificuldade muito grande de encontrar. E por que isso acontece? Né? E o que nós espíritas podemos falar sobre tudo isso? Né? É claro que a gente sempre realiza
um diálogo bastante interessante com outras religiões, outras formas de pensamento. E se tem uma frase que eu acho que pode marcar muito esse nosso estudo, e mesmo a visão de paz que a gente tem, foi quando uma vez chegaram para Gandhi, o grande líder Mahatma Gandhi, que conseguiu realizar a independência da Índia de forma pacífica, sem violência, um movimento único na história. Mahatma Gandhi uma vez foi perguntado, né, qual é o caminho da paz? Ao que ele respondeu, não, a paz é o caminho. Né? Ou seja, quantas vezes nós, na verdade, não antecipamos as coisas querendo que a paz seja resultado de algo que nós vamos fazer ou que os outros vão fazer. Isso é importante, porque nessa discussão sobre como promover a paz, a gente sempre imputa uma carga de responsabilidade muito grande aos outros. Mas a gente não para pensar muitas vezes em qual é o nosso papel em tudo isso. Né? Então, quando a gente pensa na paz, a gente pensa nela como um resultado futuro diante de coisas que nós temos que fazer, diante de condições que nós temos que estabelecer para que haja paz. Mas e a paz em si? Quando que ela se torna um objeto de tudo isso que a gente está buscando, de tudo isso que a gente está procurando? Em que momento que a gente pode simplesmente estabelecer ou construir paz? Né? Por causa disso, eu, quando estava pensando nesse estudo, né, há um autor que eu gosto muito, muito mesmo, chamado Marshall Rosenberg, que criou a comunicação não violenta. Procurem os trabalhos dele, que são muito interessantes, que o Marshall Rosenberg é um especialista que tem uma vasta experiência em diálogos em situações de crise ou de conflito, em que ele é chamado como mediador. E o Rosenberg adquiriu essa experiência desde criança. Né? Desde criança ele já era testemunha de uma série de conflitos que se enrolavam nos Estados Unidos, conflitos étnico-raciais, conflitos sociais e econômicos. E o que ele percebeu ao longo da vida dele é que um dos elementos fundamentais em todo esse problema de conflito que existia era uma dificuldade enorme, tremenda de dialogar e de buscar, de fato, a não violência, uma comunicação ativamente pacífica e amorosa que pudesse envolver as pessoas que dialogavam. Né? Tanto é que, em geral, elas não dialogavam, do grego dialogos, trocavam conhecimento, duas pessoas trocando conhecimento, dois logos conhecimento, as pessoas, em geral, não dialogavam, elas discutiam. Né? Cortar longe, discutir. Né? Ou seja, você coloca para fora do seu âmbito aquele com quem você está conversando. Isso acontece por causa da nossa dificuldade em saber expressar as nossas intenções, os nossos anseios, as nossas angústias quando nós discutimos. Então, Marshall Rosenberg conta para nós um episódio bastante interessante que aconteceu quando ele estava na Nigéria, em que ele foi chamado a mediar o conflito que estava acontecendo no interior da Nigéria, um conflito numa pequena comunidade onde aproximadamente quase um quarto da população já havia sido dizimada numa série de guerras, de brigas, de tiroteios, e muitas vezes por razões banais, como disputa de espaço no mercado da cidade, disputa de terra, disputa de água. Havia ainda um elemento mais problemático nisso tudo, que era a religiosidade. Né? Essa comunidade era dividida entre cristãos e muçulmanos, e muitas vezes o aspecto religioso era invocado como motivo de conflito. Então, quando Marshall Rosenberg foi para essa comunidade, ele foi para o encontro de chefes, né, líderes locais, 12 de cada lado, 12 do lado cristão, 12 do lado muçulmano, e esse encontro foi trabalhado ao longo de mais de 6 meses antes dele chegar para participar dessa reunião. Ou seja, Rosenberg, então, ele já chegou numa situação extremamente perigosa, né, frágil, dificultosa, de ter um encontro que foi amarrado entre líderes, depois de muita negociação, e ninguém tinha mínima ideia do que podia acontecer, se seria possível arrumar
algum tipo de concordância, enfim, ninguém sabia exatamente que resultado se esperar desse encontro. Afinal, era um encontro que foi a duras penas trabalhado, mas o que é ser discutido? Né? Como mediar? Haviam vários agravantes envolvidos. Um dos auxiliares do Marshall, antes mesmo dele entrar na reunião, ele avisou: Marshall, olha, nessa reunião existe um homem e o outro lado sabe que esse homem foi responsável pela morte dos filhos de algumas pessoas do outro lado. Né? Então, como é que você sentar numa mesa com uma pessoa que, a princípio, já de cara você vai considerar um assassino, um criminoso? Né? Foi nesse clima, então, que o Marshall Rosenberg entrou na reunião, e uma das coisas fundamentais na metodologia da comunicação não violenta é fazer com que as pessoas exprimam o que elas sentem. O que é muito difícil de fazer, porque, em geral, as pessoas acham que exprimir o que elas sentem é um sinal de fraqueza, de exposição, enfim, de estar concedendo ao outro uma parte de você que você não gostaria que ele visse. Né? E, para uma comunicação não violenta, de fato, ou seja, para se buscar uma paz efetiva, é necessário que as pessoas saibam o que elas estão sentindo, o que os outros estão sentindo, e que um se coloque no lugar do outro. Né? Então, dentro dessa metodologia, é necessário, muitas vezes, que você traduza o que o outro está dizendo. Bom, o que aconteceu? No primeiro momento, quando o Rosenberg chega e pergunta às pessoas, vamos começar com uma pergunta, né? O que vocês sentem? O que está incomodando vocês? Um dos lados já virou e falou assim: eles são assassinos. Rosenberg precisa chegar para ele e falar: então, ok, vocês estão fazendo uma acusação contra os outros, isso é um julgamento. Não foi isso que eu perguntei. O que eu estou querendo saber é o seguinte: a gente pode traduzir a sua afirmação como você se sente amedrontado e tem receio de que seja praticada violência contra você? Tenta repetir isso. Tenta me dizer se é isso que você está querendo dizer para mim. Bom, gente, assim, ele explicou várias vezes, foi difícil para o pessoal entender, porque a primeira atitude deles era sempre ficar acusando o outro lado. Quando chegou a vez do outro lado se expor, depois de muito trabalho, esse trabalho demorou horas. Bom, e agora vocês? O que vocês gostariam de dizer sobre o outro lado? Na primeira oportunidade, eles vão acabar com a gente. Olha, gente, é nessas horas que muitas vezes a gente pensa: nosso trabalho não adiantou nada, né? Não funcionou nada. Eu joguei meu tempo fora, vou embora e não estou fazendo a diferença e tal. Mas, experiente que o Rosenberg simplesmente ouviu, né? Porque é uma das características do método da comunicação não violenta, a gente ouvir e tentar traduzir o que as pessoas estão dizendo em termos de sentimentos. Novamente, então, Rosenberg virou e perguntou para eles: o que vocês estão querendo dizer, na verdade, é que vocês têm receio de se expor em locais públicos porque vocês acham que uma longa sequência de ressentimentos pode gerar conflitos entre vocês e vocês têm receio que isso aconteça. Aos poucos, Rosenberg vai contando que a reunião foi mudando, né? Porque na medida em que finalmente as pessoas conseguiam dizer o que elas estavam sentindo, o outro lado, no caso ambos, começavam a entender também que aquilo que eles sentiam não correspondia à imagem que eles mesmos tinham de si. Quer dizer, alguém chega para você e diz assim: você é violento, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes você não é assim que você se sente. Você muitas vezes pode se sentir injustiçado, você pode se sentir reagindo a alguma coisa. Então foi muito interessante que nesse trabalho, ambos os lados se reconheceram como sentindo coisas muito parecidas, sentindo coisas muito semelhantes, percebendo que aquilo que eles queriam e aquilo que eles não queriam era muito mais próximo
do que eles imaginavam. Porque, no fundo, assim como todos os seres humanos, eles queriam paz. Eles não queriam violência, eles não queriam ter que viver para sempre num contexto de guerra, eles queriam parar. Obviamente que podia ter alguém com muito rancor, com muita dor no coração, que queria simplesmente que o outro sumisse da frente, né? E quando ele percebe que isso é impossível, né, essa pessoa tem que revisar então os seus projetos, suas pretensões, mas principalmente isso acontece quando as pessoas percebem que elas conseguem sentir o que o outro sente, e a verdadeira empatia. Ao longo da reunião, então, depois de horas excruciantes de debate, em que se deixou de discutir para finalmente se dialogar, um dos membros da reunião levantou e falou assim: acho que se a gente continuar conversando assim, a gente não vai mais precisar brigar. Eu gostaria muito realmente de participar desse treinamento sobre comunicação não violenta, para aprender a dialogar com os outros, porque eu acho que é isso que a gente precisa. E a partir disso, então, foi montado um treinamento para muitos desses líderes e, consequentemente, eles poderiam levar isso para as suas comunidades, no qual as pessoas aprenderam a debater os seus problemas, a exprimir o que elas estavam sentindo, antes de tomar qualquer atitude, realizar qualquer reação, qualquer coisa, movida por um julgamento, por uma projeção sobre o outro, do que nós pensamos que eles são, e a partir daí, de como a gente dá a sequência a um ciclo de violências por causa disso. Né? Eu gosto muito dessa história do Marshall, porque ela mostra como você pode alcançar um estágio de paz, de pacificação, através de um diálogo, e de um diálogo extremamente complicado, com pessoas que viviam de arma na mão, com pessoas que acreditavam realmente que estavam vivendo uma situação de vida ou de morte, que não havia opção para isso. E o Marshall Rosenberg, mostrou aí que existe opção sim, e que muitas das vezes aqueles que nós consideramos violentos, né, ou seja, nós sempre colocamos o outro como violento, mas muitas vezes nós não percebemos como nós somos violentos, são seres humanos como nós, que têm sentimentos, que têm vontade, que têm intenções, e em grande parte a busca da paz consiste em entender isso. Isso tem uma relação direta com o que nós estamos conversando aqui hoje. Porque quando nós falamos de paz e de pacificação, nós mesmos temos dificuldade de precisar o que é a ideia de paz. O que é paz, gente? Paz é ficar parado? Paz é ficar em repouso? Paz é acontecer nada? Não. Com certeza que não. Porque essa paz idealizada, de que não acontece nada, de que nada muda, de que tudo é estático, isso é estagnação. Estagnação é um estágio muito próximo da morte. De ficar parado é degradação, a gente muitas vezes confunde, inclusive, paz com repouso. São duas coisas muito diferentes. Repouso é uma pausa necessária para a gente retomar nossas forças e continuar empreendendo algum tipo de movimento, de trabalho, seja o que for. Né? Então, a gente imaginar que paz é um repouso perpétuo, isso é um passo para um grande acidente existencial, que vai lançar a gente na depressão, numa agonia, numa angústia de existir, porque ficar parado, repetindo as mesmas coisas todo dia, né, não é rotina, não é um trabalho, não é uma vida sistematizada. Né, é um problema, é uma repetição muitas vezes doentia ou problemática de certos hábitos e costumes que acabam implicando na nossa saúde, no nosso comportamento, no nosso bem-estar mental. Então, a gente tem que tomar cuidado porque faz parte da paz, da busca da paz, movimento. Faz parte da paz o debate, a discordância. Né? As coisas, inclusive, só evoluem, só melhoram justamente quando a gente tem uma ideia e as pessoas criticam a gente, as pessoas divergem da gente, e a partir disso a gente encontra novas ideias, ou elabora sínteses, enfim. É a partir disso que a gente vai construindo ou descobrindo ideias novas. Então,
Divergir é natural. O que não é natural de forma alguma é achar que a resolução de toda qualquer divergência se baseia na violência. Isso sim é um problema seríssimo, porque a violência aí, que faz parte dos nossos instintos mais primitivos, é invocada como um recurso para que, olha só que contradição, né? A violência é invocada como um recurso para mostrar que nós temos razão. Gente, a razão vem depois da violência, a razão vem depois do instinto, a razão é um desenvolvimento do nosso espírito, que nós alcançamos com muito trabalho intelectual e principalmente muito trabalho espiritual, né? E a razão é uma etapa à frente, não antes. Então, quando nós usamos a violência achando que isso mostra que nós temos razão, nós estamos mostrando que a gente não desenvolveu muito bem a razão, não. Que a gente tem um vislumbre, que a gente acha, a gente domina alguns pressupostos, né? Mas o nosso raciocínio não alcançou profundidade e sutileza. Porque a razão existe justamente para superar o uso da força, para superar o uso da violência. A razão principalmente o principal critério científico e intelectual que nós temos para discernir entre o que é certo e errado, entre o que é apropriado ou não é apropriado. É a base de todo desenvolvimento científico e é a base, inclusive, da própria criação da doutrina espírita. Quando Kardec, utilizando de métodos racionais de pesquisa, chegou às conclusões que chegou. Então, nenhum argumento de força ou de violência deveria se fazer valer em qualquer debate que, teoricamente, envolva a razão e que tenha por objetivo, de fato, a pacificação. Isso significa, portanto, que pacificar ou buscar a paz, de fato, está muito mais próximo de um conceito que nós conhecemos, que é o conceito de harmonia. O que é harmonia? Tem um autor chinês, o Tang Yijie, ele fala uma coisa muito interessante. Nós não temos que ser idênticos, nós temos que ser harmônicos, apesar de diferentes. Eu gosto muito dessa frase dele porque ela explica bem para nós que ninguém é igual. Essa ideia que a gente tem de um ser igual ao outro, isso não existe, não tem. A gente pode ser até parecido em ideias, em costumes, hábitos, mas ninguém é igual a ninguém. Isso quer dizer, então, que o que a gente tem que ser é harmônico, a gente tem que funcionar junto. É como uma música, em que a gente tem uma composição, a gente tem uma letra, a gente tem um ritmo, a gente tem uma melodia, e quando tudo isso está harmonizado, mesmo sendo coisas diferentes, a música efetivamente acontece, harmonicamente, melodicamente, ritmada, enfim, ela surge e se torna aquele belo movimento de expressões sonoras que nos agrada, que nos encanta, que mexe com o nosso íntimo, porque reverbera nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, paz é, antes de tudo, uma busca de um movimento harmônico de existência. Nós estamos tentando, na verdade, fazer, ou seja, paz é a busca do que nós estamos tentando fazer, que é viver de forma harmônica. Trabalhando, estudando, vivendo, amando, fazendo todas as coisas que a gente faz nessa existência, mas com algumas condições fundamentais que são respeitando o próximo, respeitando o direito do outro, preservando a vida, fazendo com que as nossas atitudes e comportamentos sejam capazes de construir um mundo ao nosso redor que seja mais calmo, tranquilo, sossegado, pacífico. Ou seja, em nenhum momento o movimento deixa de existir. Em nenhum momento a gente deixa de trabalhar, de fazer as coisas, mas a gente faz pensando na escala, na dimensão cósmica que os nossos atos têm, não só sobre nós, mas sobre o próximo. É por isso que quando a gente começa a pensar na pacificação dentro de uma visão espírita, nós voltamos a alguns elementos fundamentais da doutrina, que são
Como é que a gente busca estar em harmonia ou em paz com o próximo? Isso é uma coisa muito importante para nós, porque se vocês forem perceber bem, né, hoje em dia um dos problemas centrais que a gente tem é o de separar o ser humano das ideias que aparentemente ele representa. Então, quem de nós aqui já não passou pela situação, por exemplo, de chegar e dizer: nossa, fulano X é uma pessoa tão boa, mas ele acredita nessa ideia, né? Ou, nossa, fulana, como é que fulana pode ser uma pessoa assim tão esquisita, tão não sei o quê, mas defender essa ideia que eu acho tão bacana, né? Nossa, gente, quantas vezes, inclusive, a gente tem brigado com pessoas que a gente ama, gosta, né, por causa de ideias, por causa de diferentes visões sobre determinados temas, como se essas visões fossem determinantes para entender o caráter do outro. Isso é um problema seríssimo, já que ambos os lados acham que estão certos, ambos os lados definem uns aos outros pelos seus estereótipos, pelas suas concepções primeiras, e por causa disso muitas vezes as pessoas se separam. Pessoas que conhecem uns aos outros de muitos anos de convivência, que sabem que as outras pessoas são boas, se separam por causa de ideias, se separam por concepções de mundo em que elas julgam que quem faz parte de um partido ou de outro é errado, é perigoso e é um inimigo. Gente, em termos espirituais, isso é muito sério. A gente acompanha ao longo de toda a obra do Kardec e depois com André Luiz, o quanto o fato de nós não compreendermos o outro e tratá-lo como inimigo gera para nós tantas dívidas espirituais, tantos problemas, tantos conflitos existenciais, que é aquela velha história. Se a gente soubesse antes, a gente não fazia. Pois é, a gente já sabia antes, a gente sabe agora, e a gente tem que tomar cuidado para não desencarnar e repetir os erros na próxima existência, né? O que acontece? Acontece que, como a gente está vendo, se a busca da paz, se o movimento em busca da paz, que é a pacificação, é, antes de tudo, uma busca de harmonia, ou seja, de fazer com que a gente concilie as nossas diferentes visões de mundo, porque estamos unidos por uma causa maior, que é o amor, que é o entendimento, que é a sabedoria. Então, 2 passos aí são fundamentais para que a gente possa alcançar esse movimento de pacificação e, a partir dele, traçar qualquer estratégia para conseguir essa paz de forma efetiva, que é, primeiro, eu consigo saber o que eu sinto e expressar o que eu sinto? Essa é uma questão muito importante. Porque nós muitas vezes não nos percebemos egoístas, não nos percebemos orgulhosos, não nos percebemos violentos. Esse é um ponto muito sério. A gente não tem ideia, muitas vezes, do que a gente representa para o outro. E mais fácil do que isso, a gente acha que o outro representa os problemas que nós buscamos evitar. Essa é a segunda condição. O quanto nós não projetamos no outro os problemas que nós esperamos ver resolvidos em nós mesmos e que nós não conseguimos. Quer dizer, por que o outro incomoda tanto a nós? Por causa da sua conduta, por causa da sua visão de mundo, por causa das suas opções ou preferências? O que nos incomoda? Por que nós achamos que nós temos que dizer aos outros o que é o certo ou errado, se muitas vezes nós não conseguimos fazer isso? E se nós conseguimos fazer a coisa certa, se nós realmente temos uma conduta exemplar, como muitas vezes achamos que temos, né, qual que é a preocupação em relação aos outros? Sim, porque a gente pode procurar em toda e qualquer escritura sagrada, não só dentro do âmbito judaico-cristão, mas em outras tradições religiosas, né, que Deus está preocupado com você. Isso quer dizer, então, que se os outros não estão fazendo, isso é problema deles, mas você tem que fazer a coisa certa. Como uma frase antiga diz, né, e que eu gosto muito, às vezes, gosto muito de lembrá-la, né? O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo.
E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Né? Isso quer dizer que a gente não pode se basear numa perspectiva egoísta de achar que só nós estamos certos e que todo mundo está errado, e a partir disso a gente pode julgar os outros. Não se trata disso. Mas se trata, como Rosenberg fez no início dessa nossa conversa, de tentar evidenciar aos outros que muitas vezes nós sentimos as mesmas coisas. Será que nós conseguimos verbalizar para os outros o que nós sentimos ou quais são as nossas angústias? E tenho certeza que se a gente sai pela rua, por exemplo, e pergunta para as pessoas o que mais vocês gostariam que fosse resolvido, por exemplo, no nosso país, com certeza as pessoas vão dizer: eu gostaria que você resolvesse a corrupção, eu gostaria que você resolvesse os problemas de saúde, eu gostaria que você resolvesse os problemas de violência. As pessoas concordam. Basicamente, elas veem o mundo com as mesmas angústias. O problema é quando elas começam a sugerir as coisas, né? Porque, em geral, as sugestões para mudar tudo isso sempre envolvem mudar os outros, não a si mesmo. Temos um problema de violência, vamos punir a facção X ou Y, porque eles são os nossos adversários. Temos um problema de corrupção, claro, vamos perseguir todos os corruptos do outro lado, mas e as nossas pequenas corrupções, e os nossos erros? Né? E isso muitas vezes a gente não busca ver. Então, qualquer movimento de pacificação deve pretender fazer com que as pessoas dialoguem a partir do seu íntimo, expressando aquilo que elas realmente sentem e, com base nisso, realizar esse movimento de empatia em relação ao próximo. Né? Ou seja, se colocar no lugar do próximo e fazer com que o outro se coloque no seu lugar. Porque essa percepção de que muitas vezes nós, seres humanos, sentimos as mesmas coisas, temos os mesmos anseios, as mesmas angústias, e o que está nos separando são as estratégias que a gente tem para superar tudo isso, ou ainda aspectos diferenciados da nossa cultura, da nossa sociedade, que nós imaginamos que nos separam. Né? Então, nós podemos muitas vezes acreditar que é impossível se reconciliar com alguém porque é de outra comunidade, de outra religião, de outro país. Como assim, gente? Como é que a gente pode não se conciliar ou não funcionar bem com essas pessoas? Né? Porque a questão é que são todos humanos, sentem as mesmas coisas que a gente sente, pensam como a gente pensa, tem raciocínio, tem cérebro, tem tudo. Então, se os seus atos, as suas tradições, a sua visão de mundo são diferentes das nossas, nós temos que procurar os pontos nos quais nós podemos dialogar. Isso é sempre possível, isso é sempre viável. Né? E a humanidade, com todos os tropeços que já teve até agora, se ela chegou até aqui, é porque de uma maneira ou de outra as pessoas mais se entendem do que brigam, apesar de parecer o contrário. Por causa disso, inclusive, tem sido muito comum no meio espírita uma campanha bastante incisiva e muito presente sobre a ideia da pacificação, da busca da paz, né, como uma forma de reagir, mas saudavelmente falando, diante desses movimentos midiáticos, de ideia e de cultura que nós vivenciamos hoje e que muitas vezes nos aproximam dos contextos de violência. Eu gostaria muito de sugerir um documentário recente que foi feito, intitulado justamente Pacificação, com a presença de Divaldo, Klinge, Haroldo Dutra, enfim, vários nomes do espiritismo, e alguns inclusive não espíritos, Arun Gandhi, por exemplo, neto de Gandhi. Eles fazem um documentário curto, mas bastante interessante, conversando justamente como nós, por razões de egoísmo, de orgulho, temos nos preocupado muito em encontrar respostas transitórias ou imediatistas para tudo isso, né? E isso implica muitas vezes em coisas problemáticas, como se armar, criar leis mais duras, mais repressão, mais violência. Tudo isso só aumenta a violência, tudo isso só contribui para que a gente tenha menos paz. Né? Mas o importante em toda essa situação
é que nós estamos vivendo também um contexto de renovação, e que nós estamos aprendendo a lidar com todas essas questões. Então, dentro desse movimento espírita, né, nós vemos que a busca por essa pacificação, pelo estabelecimento dessa paz, passa justamente por nós vencermos os nossos problemas espirituais, nossos problemas individuais, e a partir disso, buscar, numa sociedade maior e mais ampla, os meios pelos quais nós podemos instaurar uma verdadeira harmonia baseada no diálogo, no entendimento, na compreensão mútua. É difícil? É, mas ao mesmo tempo não é, porque falar nós falamos todos os dias, dialogar nós dialogamos, ou discutimos, ou conversamos, seja lá como for, né? A gente troca informação todo dia. A questão é como nós vamos nos preparar de forma mais adequada para fazer com que haja um encontro de sentimentos, que haja um encontro das nossas necessidades e anseios, de forma que nós possamos elaborar projetos mais amplos que envolvam o maior número de pessoas possíveis em busca dessa paz. O contexto de hoje é um contexto político, social e econômico mundial tem deixado isso muito evidente. Nós estamos vivendo uma fase de transição. Nós estamos vendo o melhor e o pior de todos nós aparecendo nesse momento de crise. Os nossos desesperos, as nossas angústias, mas também a nossa força de trabalhar, de mudar, de ajudar o próximo, de tentar interferir no curso das coisas para que o melhor aconteça, né? Enquanto nós não estamos aprendendo a desenvolver em termos de paciência, de tolerância, de compreensão, ao longo desse período difícil, né, tem sido uma dificuldade muito grande suportar toda essa pressão, mas ao mesmo tempo, o quanto isso não está nos deixando mais forte em relação a todos os problemas que nós enfrentamos, o quanto nós não estamos aprendendo a valorizar de fato as ciências, aspecto que Kardec havia atentado desde o momento da codificação, né, e como a ciência é fundamental para que nós possamos encontrar meios de melhorar a vida e de melhorar o mundo, né? Então, tudo isso faz parte desse momento de transição que a gente está vivendo e a nossa atitude perante tudo isso, né, é fazer o quê? É buscar melhor. A gente tem, claro, que se sintonizar com o que é melhor. Isso é uma coisa muito importante, né, discutida nesse documentário, como vários outros textos espíritas, que se nós queremos nos harmonizar com algo, e se essa harmonia é para o bem, é em direção à paz de fato, a uma harmonia com a divindade superior, então é claro que a gente precisa sintonizar com coisas melhores, né? Se a gente vai abrir o jornal, se a gente vai ver a TV e só vamos ver violência, vamos ver mais violência e vamos ver conflitos e crises, então é óbvio que isso vai reverberar na nossa mente o tempo todo. É claro que se a gente fica vendo TV o tempo todo com inúmeros casos de corrupção, violência, briga, a gente vai para a rua e reproduz esse comportamento. Muitas vezes a gente reproduz isso porque a gente acha que o mundo está assim. Essas coisas existem? Claro que existem. Claro, ninguém está aqui para negar que a gente ainda continua tendo violência, a gente continua tendo preconceito, racismo, intransigência, perseguição à diferença, mas nós temos também milhares de exemplos de aceitação, de integração, de amor, que não são mostrados, ou que são mostrados muito rapidamente, né, e que acabam não nos dando esperança ou força para continuar. Né? Então, como dizia um autor antigo, né, se a gente vai acreditar em tudo que a gente lê ou que a gente vê, é melhor a gente parar de ver e de ler essas coisas e vamos ler e ver outras coisas mais saudáveis. Né? Eu lembro, inclusive, que no início da pandemia, alguns veículos jornalísticos começaram a fazer algo que nunca havia sido feito antes. Eles mostravam todo dia ações de caridade, de ajuda, de altruísmo, que estão se multiplicando, não só no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil. Né? E como isso faz a gente acreditar no ser humano?
gente de todas as religiões, de todos os grupos, de todas as classes, de tudo que era jeito, fazendo o que podia para dividir o pouco que tinha com quem tinha menos ainda. Isso é um exemplo muito poderoso. Pena que isso não continua aparecendo todo dia ainda na TV, né? Em longos e longos minutos, porque com certeza isso reforçaria bastante em nós a nossa convicção de que a gente está fazendo a coisa certa. E estamos, né? Então, se a gente realmente não está mais encontrando um canal assim que nos ajude a pensar no mundo de forma positiva, né? Mas ainda assim nós vamos encontrar no nosso centro espírita, nas nossas escolas, no nosso trabalho, nas igrejas, onde a gente vai buscar, a gente vai encontrar gente que quer a mesma coisa que a gente, que quer harmonia, paz, amor, sossego, mas lembre-se, né? Não um repouso estático, não um repouso perpétuo, mas sim uma caminhada segura, tranquila, sossegada, em direção a uma evolução espiritual maior e mais ampla, que é com certeza o que vai salvar esse mundo, que vai ajudar ele a passar por essa fase de transição e entrar numa nova fase de luz, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento espiritual que está chegando aí, que com certeza a gente vai participar. Então, gente, a busca da paz, a busca de construir uma verdadeira harmonia universal, ela se distribui por todo o nosso planeta, ela está presente em todos nós e, com certeza, nós precisamos aceitar que ela vive dentro de cada ser humano. Se a gente olha o nosso próximo como nosso inimigo, vamos lembrar que quando a gente faz isso, é como se, de certa maneira, a gente olhasse Deus como nosso inimigo. Porque se Deus está em mim e se Deus está no próximo, como é que a gente pode brigar com a gente mesmo? Como é que a gente pode brigar com Deus? É claro que a gente precisa fazer um esforço, porque nós viemos de muitos, milhares de anos, né, de várias existências anteriores, em que a gente não tinha a mínima ideia de tudo isso que a gente está conversando hoje. E por causa disso, nossas respostas eram violentas, eram instintivas, baseadas não nos nossos sentimentos tratados pela razão, mas sim na nossa irracionalidade, na nossa visceralidade. A gente já conseguiu superar muito disso. O nosso desconforto, a nossa indignação com muitas das coisas que estão acontecendo hoje, é um sintoma da nossa evolução. Porque antes a gente via toda essa violência, todo esse desrespeito, toda essa desigualdade como algo natural. Dava explicações superficiais sobre tudo isso, não se preocupava em resolver. Hoje não. Hoje a gente consegue se indignar com tudo isso. A maior parte de nós não consegue aceitar tacitamente que essas coisas aconteçam. E muitos lugares no mundo estão sendo preparados, assim como o Brasil, para que essa revolução pacífica, harmoniosa e amorosa possa acontecer. Quando há décadas atrás nós conhecemos o famoso livro do Humberto Campos, né, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, nós descobrimos mesmo de uma forma muito assim, impactante que, nossa, então o Brasil tem uma missão no mundo, né? A gente não é só samba, carnaval, futebol, não, a gente pode ser muito mais do que isso. Nós podemos ser também um celeiro de bênçãos para ajudar, para contribuir na iluminação do mundo. Né? Em todos os lugares a gente vai achar gente trabalhando pelo bem, em busca da paz e da harmonia. Mas o que o Espiritismo trouxe para nós, o que o Espiritismo nos ensinou, é que essa busca parte de nós em direção ao mundo. Parte de nós reconhecermos que todos nós somos espíritos encarnados. Estamos aqui de passagem. Estamos todos na mesma situação. Aqui depende de cada um saber o quanto que a gente quer, ou deseja, ou consegue evoluir ou não. Se nós buscarmos no outro aquilo que está vivo dentro de todos nós com certeza conseguiremos alcançar uma paz maior e mais ampla que permita a esse mundo viver em harmonia e continuar a existir de uma forma mais tranquila e mais segura. Nós temos exemplos maravilhosos na nossa literatura cristã de como nós podemos focar o nosso pensamento em direção
a compreender o que o outro vive e de como nós vivemos perante o outro. Se nós tomarmos como exemplo orações maravilhosas como o Pai Nosso ou a oração de São Francisco, oração não foi criada por São Francisco, mas que diz muito, na verdade, acerca de como ele pensava, nós veremos que temos só aí, nessas breves preces, guias maravilhosos para nos lembrar de como nós podemos agir diante do próximo e diante das situações que nos desafiam no dia a dia. Todos nós, isso faz parte da evolução, todos nós seremos postos diante de dilemas morais, de situações de crise, de agressão, em que o nosso discernimento e o nosso preparo serão testados e levados ao máximo. Tudo isso é crescimento espiritual, isso não é punição, isso não é castigo, tudo isso faz parte da gente aprender a crescer, porque é aí que a gente consegue finalmente fazer fincar as raízes do amor no nosso coração. E é assim que nós vamos conseguir aprender a dialogar, a entender o próximo e a construir, de fato, uma paz baseada na harmonia, no amor e na diferença entre todos nós. Gente, agradeço muito pela presença de vocês aqui hoje, espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos nós e que a espiritualidade continue a nos acompanhar nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos diários, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer e a gente ainda tem muito bem para distribuir para todo mundo. Muito obrigado por tudo, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.